Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre as consequências dessas emoções negativas que nós armazenamos durante todo o dia, durante toda a vida, e está tudo no nosso inconsciente, tá? Então, eu vou falar hoje sobre as consequências dessas emoções. Eu já fiz um vídeo falando isso, eu sempre falo dessa negatividade que a gente armazena e as suas consequências. Então, hoje eu vou falar novamente sobre o sistema de pensamento que acontece na nossa mente quando a gente armazena essa negatividade, tá? E junto dessa negatividade, o que que é? São traumas que passamos, medos, abuso, assédio, rejeição, abandono, toda essa experiência negativa que todo mundo passa em maior ou menor intensidade, todo mundo passa, a gente armazena, a gente ordena as ideias, dá o perdão, entre aspas, à pessoa, mas a negatividade, a energia está ali no inconsciente. É só você lembrar da situação e ver se você sente alguma coisa, algum desconforto. Sentir o desconforto tem energia negativa aí. E ela altera, tem uma série de alterações da nossa mente, do nosso comportamento, tá? Falo isso por experiência própria, por isso que eu vou partilhar isso com vocês, tá? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar dessas consequências mais uma vez. Meu nome é Rose, estou trabalhando com terapias de limpeza emocional, EFT. A ferramenta é EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica criada pelo engenheiro Gary Cray dos Estados Unidos. Veio da ferramenta TFT, tá? E quando eu encontrei há 5 anos atrás essa ferramenta, foi numa live com um terapeuta, o André. Ele estava partilhando isso numa live ao vivo. E eu peguei essa ferramenta e eu quis saber a fundo qual que é o resultado real dessa ferramenta. Então, eu me coloquei à prova, me coloquei como um ratinho ali, sabe? Para experienciar o que, que realmente acontece com essa ferramenta em nós, o que, que acontece. Porque logo no primeiro vídeo que ele deu, a live que ele fez, eu senti uma luz brotando dentro de mim, dizendo: esse é o caminho da vida, sabe? Vai por aí. Esse é o caminho. Aí eu não parei mais. Eu quis experimentar isso a fundo. Só que eu estudei muito, eu procurei o site do autor dessa ferramenta, procurei o André, o terapeuta, estudei muito, baixei apostilas, procurei outros terapeutas, baixei apostilas, estudei muito, li muito sobre essa ferramenta. E aí, enquanto eu lia, eu me auto-aplicava, entende? Eu comecei a me auto-aplicar e hoje eu posso entregar isso com propriedade, tá? Essa ferramenta eu utilizei logo de primeira, num trauma que eu passei ao nascer. Então, foi logo na concepção, meu braço saiu do lugar, e logo os 3 meses tive uma experiência intensa. Então, eu tive que limpar tudo isso e as consequências. Eu falo as filiais do trauma, sabe? Porque o trauma, ele tem o trauma, e depois ele cria filial. Tem as filiais, entende? Então, eu tive que limpar tudo isso e foi até as consequências negativas dessa dor, foi até a adolescência. Então, foram 5 anos, todos os dias eu me auto-apliquei e eu posso entregar isso com propriedade. Essa ferramenta, ela só precisa de uma cena na mente, você tem que trazer a cena de dor que você lembrar, olhar essa cena na mente e avaliar essa cena, se você está dentro, se você está fora, qual a emoção você sente ao olhar para essa cena, entende? Gradua de 0 a 10. Ah, é uma raiva muito grande. Quem está nessa cena? Ah, eu e o fulano e o Beltrano. Aí você vai, quanto mais colorida e quanto mais dentro da cena, mais carga emocional negativa contém nela, e aí você faz a frase de preparação 3 vezes e começa a se auto-aplicar falando o que está contido nessa cena. Conta a história do começo ao fim, ou a emoção que você sente no corpo ao olhar para essa cena. Ou você pode juntar os dois juntos. Use da sua intuição, aonde dói mais. Aonde doer mais é onde existe mais carga emocional negativa, tá? Aí eu fui me auto-aplicando, aí você vai se auto-aplicando, faça 3 mudadas, você pare, observe a cena. O final dessa limpeza é menos de 1 hora, tá? O final dessa limpeza é você estar olhando para a cena deslocada. Se você sai da cena, ela perde a cor. Você olha para ela, você não você sente paz.
Você sente paz e você dá o perdão natural para as pessoas que estão dentro na cena, porque você trabalhou tudo. Tudo que está contido na cena, tudo que você sente dor. Quem que é o seu guia? São as emoções. O ponto final é a paz que você tem que sentir com relação à história que aconteceu e com relação à pessoa que estiver dentro da cena. Por isso que você dá o perdão natural, porque você tirou, a palavra certa é transmutar, tá, gente? Você tirou a carga emocional dali e aí você limpa aquela cena, você fica em paz com a pessoa e com a situação. Aí você vai se conectando cada vez mais com o ser divino que habita em você. No meu caso, como tinha experiências intensas logo no nascimento, então eu tive até a adolescência, passei por toda a experiência da gestação também limpei. Então, eu fiquei 5 anos todos os dias limpando, tá? E o que que acontece? Você dissolve aquela negatividade do seu inconsciente, aquela emoção negativa, ela é transmutada em harmonia. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício de alegria, de disposição, criatividade. Você fica muito mais criativa, muito mais aberta para a vida. A sua visão de mundo muda completamente. E hoje eu vou falar das consequências que eu tinha antes, tá? Que hoje mudaram completamente. Você fica mais alinhado com todo, mais exposto, mais feliz, mais alegre, tá? E você tem a criatividade, você faz aquilo que tem que ser feito. Você fica impulsionado a entregar o seu melhor para a humanidade. Você faz o seu trabalho com muito amor, com muita consciência. Como diz Eckhart Tolle, a sua mente fica no agora, fica no presente. Você não tem mais o passado te puxando ou te assombrando com pensamentos negativos, inseguranças, emoções internas de dor, de medo, de culpa. Você não tem mais nada que te puxa para trás. Você fica no agora, no presente, vivendo a alegria do ser. Aí a sua frequência se eleva, você tem uma frequência mais alta, e aí você muda todo o seu círculo de amigos, você muda completamente, a sua vida muda da água para o vinho. E aí você se conecta com outras pessoas, aqui é uma escola da vida, você sempre vai estar em aprendizado, mesmo com essas novas pessoas que virão, você vai estar aprendendo com elas também, tá? E aí, porque aqui é sempre uma escola da vida, as pessoas estão aqui para nos ensinar, para expandir a nossa consciência, tá? Então, todas as pessoas que estão aí no seu núcleo, elas estão ali, todas que levam problemas para você, elas estão querendo te mostrar alguma coisa, tá? Os problemas, situações negativas, não são aleatórios para o seu sofrimento, são para a sua expansão, tá? Então, esse é o propósito da limpeza emocional: limpar, reprimir, transmutar a palavra certa, emoções que armazenamos. A hora que a gente dissolve, transmuta isso, a sua visão de mundo muda completamente, tá? Vamos ao tema: consequências dessas emoções negativas. Essas emoções que nós armazenamos, eu passei toda a minha adolescência com ela, convivendo com ela, e elas têm o propósito, o objetivo dessas emoções, dos traumas todos que vivemos e suas filiais, as situações negativas que a gente atrai, tá? O propósito é o sistema de pensamento, ela fica autossabotador. Ela desperta um sistema de pensamento autossabotador, entende? Essas emoções negativas fazem a gente olhar o mundo de forma negativa, de forma depressiva, entende? Por isso que acontece tantas depressões. Porque está um acúmulo de negatividade, a sua visão de mundo vai se transmutando para o pior, para o negativo, vai para o corpo, criando uma série, infinidade de doenças, tá? E as doenças não acabam mais, porque quem é o criador da doença? Essas emoções, o ego, entende? Aí não acaba mais. Aí você é a hora que você tem que apelar para outras situações e tem muitas ferramentas para você sair dessa situação. Mas a limpeza emocional, ela visita a raiz do seu problema. Entende? Só quando você arranca a árvore pela raiz, não tem mais nada, você vai estar arrancando o problema da sua vida pela raiz. Aí não vai mais acontecer situações de falta, escassez, tristeza, depressão, doença, não vai mais acontecer, porque você está limpando a negatividade que está no seu inconsciente pela raiz, tá? Então, a primeira consequência dessas emoções negativas é elas interferem, influenciam nas decisões e ações cotidianas. Então, toda decisão que a gente tem no dia a dia, toda ação,
elas podem vir desse lugar, não da consciência do agora, mas dessas emoções negativas. Você é impulsionado a fazer algo negativo, você sempre está fazendo algo negativo, mas você acha que é natural, você acha que todo mundo faz. E nessa situação que você tem, essas emoções que você tem, você atrai pessoas alinhadas a essa frequência e ficam confirmando aquilo que você faz, entende? Ah, é isso mesmo, tá tudo certo, só que não, tá? Só que não, é preciso ter consciência e a hora que você limpa a sua visão de mundo, você vai entender o que eu estou falando, tá? Então, as suas ações e decisões, elas são alteradas, elas, você acaba tomando uma decisão intempestiva, negativa diante de uma situação, por causa dessas emoções, entende? O que mais? Distorce ao interpretar situações, se afastando da realidade. Então, você acaba, acontece uma situação, você olha a situação de forma distorcida, porque você está com a mente tão carregada de emoções negativas, tão negativa, que você olha, você projeta, você vê toda a situação que acontece em sua volta ou com você, ou com seu marido, seu filho, sua esposa, você tem o julgamento negativo, uma visão negativa de mundo, tá? E aí você interpreta, você se afasta cada vez mais da verdade, da realidade que é mesmo, tá? Você acaba entrando no jogo aqui da Matrix, desse mundo. Aí você fica cega mesmo, impulsionada por interpretar situações e se afasta completamente da realidade. O que mais? Desperta um comportamento de autoescravidão inconsciente e desagradável. Você fica escravo. Gente, eu falo isso por experiência própria. Você fica escravo de pessoas e de situações na mente. Você acaba fazendo coisas e essas energias negativas, elas te escravizam. Elas te escravizam não só na alimentação, não só no dinheiro, no vício, entende? Entra no vício. Com pessoas, você começa. Sabe aquela ideia de ajudar pessoas? Ela te escraviza a ajudar as pessoas. E ainda muito mais. Você leva xingos, ofensas. Você acredita que está fazendo bem, mas aí você acaba sendo agredido. Por quê? Porque essa escravidão na mente, essas emoções, elas te fazem escravos de outras pessoas, tá? Escravos da sociedade, escravos, entende? Elas têm essa consequência, tá? E aí é só limpando para você ter consciência disso, tá? A hora que você observar os seus comportamentos, as suas ações e se conectar com a verdade que é você, você vai ver o quanto vai te libertar, o quanto você foi escravo do vício, do sexo, da bebida, do álcool, da comida, tá? Então você fica viciado e não sabe que está dentro disso, porque elas não deixam você ver, elas são danadinhas essas emoções. O que mais? Gera uma busca inconsciente pelo sofrimento, ou seja, a sua visão de mundo é de sofrimento. Ah, eu vim aqui para sofrer, olha o meu problema, aí você atrai pessoas que também têm sofrimento, acreditam, fica no vitimismo, não acredita mais nas pessoas, passa a ter medo das pessoas na rua, acha que as pessoas estão sempre te perseguindo, estão querendo sempre te passar a perna, estão querendo sempre. Então, você fica com medo mesmo das pessoas, entende? Você passa a guardar as coisas só você e o seu mundo. Quando você partilha as coisas com o mundo, você acaba tendo experiências negativas com as pessoas por causa dessa crença que você tem, essa visão de mundo distorcida, entende? E não é. Na verdade, o real, a realidade é todos que estamos aqui estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. Se o outro, a outra pessoa, estiver fazendo uma ação negativa, ela está fazendo o melhor que ela pode com a consciência que ela tem. Aí você vai dar a essa pessoa o perdão. Quando você dá a essa pessoa o perdão, ela não vai mais te fazer mal algum, tá? É o perdão que ajuda você a olhar o outro de forma mais amável, dócil, tá? Quando você dá o perdão ao outro e ao mundo, tá? Próxima consequência, pela lei da atração, você atrai como um imã situações desconfortáveis e negativas. Eu sou a rainha disso para dizer porque a minha experiência negativa, como eu disse, foi no nascimento e foi nos 3 meses.
Pela lei da atração, eu fui atraindo consequência, atrás de situação negativa, atrás de situação negativa. Eu buscava a situação negativa. Sabe quando tinha rolo, problema, eu estava lá dentro? Então, aonde tinha problema, situação negativa, eu estava ali no meio, tá? Eu me incluía ali e toda situação ruim, parecia que minha mão estava ali atraindo essa situação ruim, negativa, tá? Eu estava sempre no meio de algum problema, sempre no meio de alguma situação negativa, sempre no meio de brigas, desentendimentos. Eu mesma não brigava, não era agressiva, mas as pessoas em minha volta tinham, eu via muita discussão em minha volta, muita briga, muita briga, muita discussão, muita raiva, muito ódio. Eu ouvia, era muito minha volta era muito presente isso, tá? Por causa dessas negatividades que eu tinha. Eu vivia me machucando, eu mesmo me machuquei, entende? Por causa dessas emoções, por causa da raiva que a gente passa a ter por nós mesmos, se a gente foi rejeitada, se a gente foi abandonada, quem, né? Então, da onde a gente vai receber esse amor? A gente fica recebendo, dependendo das migalhas de amor da outra pessoa. A gente faz tudo pelo outro só para receber as migalhas de amor. Mas o amor verdadeiro, a gente não sabe, não tem consciência que está dentro de nós. A hora que você só vai se conectar com essa harmonia interna, a hora que você limpar essas experiências negativas, que são como véus, te afastam do ser divino que é você. Da hora que você vai limpando situação negativa por situação negativa, você vai se aproximando da sua real natureza, você vai ficando mais seguro, mais confiante e você vai entendendo, se alinhando com esse amor, com essa harmonia. Não é amor desse mundo de paixão sexual, não. É uma harmonia, é uma autossegurança, é uma autoconfiança, é uma paz. É uma verdadeira paz, você fica alinhado. E aí, esse amor que você tem dentro de você, você passa a entregar. Quanto mais você entrega a sua verdade para outra pessoa, o amor, o respeito, a verdade absoluta que existe, o tesouro que existe dentro de você para outra pessoa, a sabedoria infinita que existe dentro de você para outra pessoa, o todo, com a sua benevolência, com o seu amor, ele vai te entregando mais e mais e mais. Com a sua infinita sabedoria, ele está vendo que o seu filho, que você, nós somos um com o Pai, está entregando o melhor, ele vai te sustentando, ele vai te entregando mais, tá? É infinito isso. Aí você fica alinhado com tudo, você fica seguro, confiante, tá? Essas emoções negativas, elas te afastam, elas te fazem acreditar que você é um nada, que você está aqui perdido no meio desse lugar, nessa selva, e não, você está alinhado com tudo. Você é um com todo, um com a fonte, você é o amor por natureza, você é a verdade absoluta, você tem uma sabedoria infinita dentro de você. Mas basta você fazer essa limpeza emocional. Existem outros caminhos? Existem. Tá? Já mais tarde eu falo mais sobre isso, outras possibilidades de se alinhar. O que mais? Não consegue focar. O foco, perde totalmente o foco. Uma das consequências, a outra consequência dessas emoções negativas é que você passa a perder o foco do que você está fazendo. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e perde o foco, começa a fazer outra, e solta aquilo e não volta mais? Então, você perde o foco da vida, perde os seus propósitos, os seus objetivos. Você faz uma lista no começo do ano, aí chega no final do primeiro mês, você já nem lembra mais o que é. Entende? Vem dessas emoções negativas. Elas são bagunceiras, elas são. Como que eu escrevi aqui? Essas emoções negativas, elas são teimosas e desobedientes. Elas têm inteligência própria e vontade própria, entende? Então, você precisa, para você dissolver, transmutar essas emoções negativas que nós armazenamos, você precisa limpar os traumas que você viveu na sua vida. Traumas, decepções, frustrações, histórias que você ouviu ou que você viu bem negativa, que marcou você, um medo, um susto grande, uma decepção, como eu disse, muito grande, entende? E aí, essa, essa, essas emoções, elas começam
a criar essas situações, e aí você fica perdido. Aí começam as doenças de depressão, ansiedade, insegurança, abandono de emprego, abandono de ilha, entende? Muda de marido, muda de cidade, muda de esposa, muda de trabalho, porque elas estão ali querendo só a desordem. Elas são desobedientes, entende? Sabe o diabinho, imagina? É mais ou menos isso. Só que não tem boca, são só energias, tá? Mas precisa purificar, né? O que mais? Elas todas as situações negativas, quando você vê que chegam para você, e como você está com a visão distorcida de mundo, você passa a projetar toda aquela negatividade fora. Aí você acaba julgando, condenando, atacando o outro, entende? Com toda a raiva que você tem, porque essa raiva vem dessas emoções. Quando você limpa toda a negatividade que você tem, experiências negativas, decepções, frustrações, abandonos que você viveu, essa raiva vai se dissolvendo, transmutando. Você não tem mais combustível para se enraivecer. E a raiva que você guarda, que você vê no outro também, o outro que você já observou, vem dessas emoções. A hora que limpar, o combustível zera. Aí você fica alinhado. É só experimentar. Faça você a experiência na sua vida, pague o preço. Eu paguei o preço, eu fiquei todos os dias, 1 hora por dia, eu ficava limpando para saber qual que era o resultado dessa limpeza emocional, tá? E aí a sua visão de mundo vai se alinhando, você fica mais próspero, mais alinhado. No final dela, do trabalho, você fica mais seguro, mais confiante, mais em paz. Você não se alinha mais com a negatividade das outras pessoas, porque você vê o outro com bons olhos. Você dá o perdão natural, você sabe por que está fazendo. Porque ela está projetando aquela negatividade fora em você. Entende? Toda aquela frustração em você, como você tem, e você sente raiva, como você tem alguma experiência alinhada a ela, aí vocês brigam. A briga vem por sintonia, entende? Aí vocês ficam em discussão. É só você limpar as emoções negativas que você tem guardado, aí você se eleva, aí ela vai embora, porque não tem mais a sintonia, entende? Tudo aqui é sintonia, tudo é semelhante atrai semelhante, tá, gente? Tudo é assim dentro, tudo que acontece em sua volta é porque tem informação dentro da sua mente, tá? E é isso, tem muito mais para falar, é muito gostoso, é um tema maravilhoso, eu gosto do que eu faço, eu entrego com amor isso, porque mudou muito, mudou radicalmente a minha vida. Estou muito mais leve, muito mais em paz, porque eu tirei as informações negativas. E assim, no decorrer desse processo, eu me deparei com situações que a minha mente tinha ocultado, ou seja, eu encontrei duas situações que eu vivi no meu passado e eu não tinha consciência disso. E eu me vitimizei, parei, fiquei sentada ali chorando e, oh, meu Deus, aconteceu isso comigo? Não, eu peguei a cena, olhei para a cena, avaliei a cena e comecei a limpar. E limpo, e limpei, limpei, limpei. E aí a sua mente faz assim, ó. A hora que você pega o maior trauma, a maior dor que você viveu, a maior decepção que você tem na sua vida, só você com você mesmo, tá? A sua mente faz assim. Aí você fala assim, nossa, mas o fulano precisa disso, meu marido, meu não sei quem precisa. Não. Quem precisa disso é você. A mudança, a outra pessoa só vai mudar se você mudar. Não adianta você entregar essa ferramenta para outra pessoa se você mesmo está carregado de emoções negativas. Ela vai agredir você. Faça você, entende? A você é o ponto de mudança que pode mudar toda a, a, a perspectiva da outra pessoa, tá? Em cima de você. Então, mude você primeiro, para depois você ver as consequências da sua mudança, tá? Se você for entregar, você pode sugerir, dar uma sugestão para essa pessoa e solta, entende? No começo, eu fui dando as sugestões para as pessoas, eu levei altas pedradas, por isso que eu digo isso por experiência. Levei muita pedrada depois que encontrei essa ferramenta e fui ficando mais em paz. Eu falei, olha, olha, olha. Nossa, muitas pessoas, levei muita pedrada, então eu soltei. Hoje eu estou vendo as pessoas fazendo isso e vendo a mudança em mim, entende? A paz existe. Ninguém consegue desestabilizar uma pessoa de paz, porque você não tem combustível. E ela não vai fazer isso porque ela está vendo que você está em paz. Aí a sua paz é como se você fizesse o outro lembrar quem ele é de verdade.
entende? Você é uma pessoa que vai gerar paz no ambiente que você chega. Você não vai mais emanar, como diz Eckhart Tolle, um lixo negativo para o planeta, porque você está em harmonia com toda a fonte, com Deus, com você mesmo, tá bom? E é isso, essas são as consequências, tem muito mais, mas só de você observar o seu comportamento, e você vai ver que não é você é a consciência infinita, você é a harmonia por natureza, você é a paz. Quem cria o caos na sua vida são essas emoções. É elas que têm que ser transmutadas, tá? Outras sugestões. Tem a ferramenta IFT, que eu utilizo, o Google. Tem a Oponopono, que até hoje eu utilizo ela. O Oponopono, põe o bonezinho na cabeça, o tênis do pé, vai e partiu, vai caminhar e fazendo o Oponopono para você ver em 1 hora. Muita coisa pode ajudar para você. Sua visão de mundo vai purificando, tá? Pega a estrada, tem o carro, vai pegar a estrada, vai falando, entende? Você mesmo verbalizando. Verbalize isso, sinta o seu corpo. O seu corpo, ele é revestido de muita alegria, ele não suporta, ele não tolera emoções negativas por muito tempo, ele é muito frágil. Então, verbalize o amor, fale mais o amor, tá? E aí você vai sentindo o corpo se voltar ao seu alinhado, ele vai ficar mais seguro, mais saudável, mais feliz, tá? Você vai escolher alimentos mais saudáveis, você vai se alinhar, voltar ao seu peso ideal, que é quem você é mesmo, tá? Então, ele ajuda a emagrecer, ajuda a voltar ao seu peso natural, tá? O seu corpo vai ficando alinhado, só que você não se prenda muito a isso. O que mais? E é isso. É isso que eu tenho para entregar sobre as emoções. Tem muito mais, eu fiz vários vídeos falando sobre isso, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!